Sejam muito bem-vindos, pessoal. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Esse é o nosso videocast da Sejurk, que é mais um evento dentro da nossa comunidade de clientes, dentro da nossa comunidade de parceiros. E hoje a gente vai falar de um assunto super especial, um assunto que muitos dos nossos empresários ainda não sabem e é importante eles terem essa conscientização, e também a galera da cultura, a galera que trabalha com arte e também ainda não sabe dessas ferramentas que podem ser utilizadas para trazer mais rentabilidade e viabilidade dos seus projetos. Então, hoje a gente vai falar sobre cultura em movimento. Foi o nome que a gente deu aqui para o nosso videocast, e eu tenho a honra de estar aqui com uma pessoa que é assim, o cara que sabe sobre leis de incentivo à cultura, porque, primeiro de tudo, ele é ator. Então isso já diz muito sobre ele, porque ele começou ali, ele nasceu, né, na arte, nasceu na cultura, então ele sabe exatamente essa parte que é importante do artista. Mas além disso, ele é o criador da Comissão de Lei de Incentivo à Cultura dentro do Conselho Regional de Contabilidade. Pessoal, olha como que isso é importante. O cara, dentro do Conselho Regional de Contabilidade, criou uma comissão para discutir sobre isso e conscientizar os empresários. Sensacional, mas não para por aí não. Ele dirige projetos da Associação Empresarial de Campo Grande e, além disso, agora, que é um prazer meu também, prazer para a Sejurk, ele se tornou também o nosso diretor de projetos culturais. Meu amigo, um prazer ter você aqui com a gente, Léo. Eu fico feliz, cara, fico lisonjeado com você ter me chamado para estar nesse lugar que é tão importante, né, cara? Porque é um lugar esclarecedor. Existe muita desinformação nessa área. E como a desinformação é muito grande, muitas pessoas usam essa desinformação para fazerem algumas maldades, para dizer que o empresário e o artista não são complementares, mas eles são. Eles sempre andaram juntos. Estão conectados, né, Léo? Vê, por exemplo, para você expandir uma marca, você pensa assim, cara, eu preciso de um artista, de um comunicador, eu preciso de alguém que fale com muita gente, que seja visto, que seja apreciado por muita gente. Então, geralmente, as marcas sempre estão muito envolvidas com os atores. Sim. E essa desinformação faz essa desunião acontecer e parecer que eles nunca estiveram juntos, mas eles sempre estiveram juntos. Desde o começo, a gente estava conversando um pouquinho aqui antes de abrir aqui a câmera para todo mundo, e uma informação super importante que o Léo colocou aqui à mesa é que a grande maioria dos empresários não tem essa conscientização, é que a cada R$1 que é investido nas leis de incentivo à cultura, né, que você direciona, ao invés de pagar um imposto, você direciona para um projeto cultural, o governo tem de retorno 1,6. 1,6, pessoal, olha isso. Você pensa nisso num projeto de 4 milhões. Olha o que não representa porque é um giro econômico. Total, é um fluxo, né? É um fluxo. Não tem como dar errado. E é impressionante como fazem parecer que, cara, é um desperdício de dinheiro, e na verdade não. É um mercado importantíssimo, assim como o outro também, né? Veja, por exemplo, os Estados Unidos, por exemplo, você tem aquela economia que é a primeira mais forte, a Bolsa, Dow Jones, a Wall Street, você tem aquilo ali, né? E a segunda maior economia dos Estados Unidos é o entretenimento. Aí, ó. Entende? Você vê, olha o que acontece. A grande potência como os Estados Unidos entende esse tamanho. Sim. Entende esse retorno. Entende a operação, o quanto emprega, o quanto move, o quanto põe o mercado aquecido. Já tem essa maturidade, né? Já tem. O Rio de Janeiro eu tô sentindo que tá indo um pouco por esse caminho, né? A gente viu aí no último tempo que a gente teve o show da Madonna, teve algumas críticas a respeito disso, mas a gente conseguiu ver um retorno, não teve? Teve, absurdo. O retorno, né? É absurdo. E agora também estão investindo no show da Lady Gaga, então assim, a gente tá vendo que tá tendo um direcionamento, mas assim, a gente tá engatinhando, né, Léo? É claro que é aquele papo, aquela desinformação, né? Vou chamar a Madonna, são tantos milhões e tudo mais. Depois o Eduardo Paes espertamente arruma um patrocínio, mas é porque ele adianta o dinheiro. Então ele adianta o dinheiro porque ele fala, eu vou pegar essa pessoa para cá, porque ele já sabe que vai dar o retorno, ele sabe que aqueles hotéis vão encher, ele sabe que o mercado do restaurante, do bar vai aquecer, ele sabe isso tudo. Você imagina o quanto um hotel cheio, um hotel vazio dá de retorno de impostos e um hotel cheio dá. Maravilhoso. Entende? Então ele sabe que ele vai, cara, encher o Rio de Janeiro de turista, como não deu outra. Sim. E o retorno é absurdo. Então, assim, se você enxergar
ali, superficialmente, gastou-se tanto. Você infarta, você fala, meu Deus, e tal. E aí eles aproveitam essa desinformação para disseminar este momento. Só que não olham o momento que vem depois, que é o momento do retorno disso tudo. Lógico, né? Lógico. E aí você vê que você fala, cara, se triplicou, quadriplicou, talvez até tenha quintuplicado essa receita, sabe? Então, se você achou 20 milhões muito, você não viu que voltou. Então, nossa ideia aqui hoje é trazer a luz, né, para esse assunto que às vezes é tão criticado, né, por alguns. Então, a ideia é a gente tentar abordar isso daqui de uma forma muito clara, né? E assim, tentando não entrar na própria lei de incentivo, né, Léo? A gente não tem, assim, esse objetivo aqui, mas é simplesmente ter uma discussão, né, um bate-papo para trazer algumas informações para clarear, né, a mente de algumas pessoas que às vezes elas não estão tão esclarecidas a respeito desse assunto. Então vamos iniciar aqui, Léo. Antes de mais nada, eu quero isso aí foi um preâmbulo, né? Só pra gente fazer uma introduçãozinha. Mas a ideia, Léo, antes de mais nada, quero te agradecer, viu, por você estar aqui. Ainda mais agora que a gente tá em véspera de carnaval. quase vim de fantasia pra cá. Então, obrigado, Léo, pela sua presença. E vamos iniciar só pra fazer uma introdução, Léo, pra contextualizar as leis de incentivo, né? Sim. A gente pode falar da Lei Rouanet, Lei do ICMS e Lei do ISS. Qual a diferença entre elas, Léo? O ISS é o Imposto sobre Serviço, né? Então as empresas que prestam serviço geram esse imposto e você tem a possibilidade de fazer um aporte de até 20%, só que existe um teto que regula isso para baixo. Então 20% do seu imposto pode ser destinado a um projeto social, um projeto cultural, um projeto esportivo, porque a gente fala de cultura, mas engloba todos esses lugares, né? Tá aí também. E isso é muito potente para a cidade do Rio de Janeiro, para o município, porque o imposto sobre serviço é um imposto municipal. Logo, quando você fizer essa doação ao projeto, é um projeto que vai acontecer no município. O ICMS é do Estado. Logo, é um projeto que pode acontecer no Estado inteiro. Dentro do Estado. Exatamente. O interesse deles é dentro do Estado. É dentro do Estado. Não vão aportar um projeto, por exemplo, para São Paulo, né? Se a gente está falando de Rio, é aqui, né? Exatamente. Então, do município ao Estado, e aí vem a Lei Rouanet, que eu chamo de Lei do IR, para não gerar grandes confusões, grandes conflitos. Ela pode ser feita na federação inteira. Então, o Brasil é a minha margem, então eu estou com uma empresa do Rio, mas que pretende atingir um público no Acre, eu posso, com a Lei Rouanet, fazer isso, fazer um projeto para atender os ribeirinhos, para atender uma outra região da qual eu quero disseminar o meu produto, da qual eu quero, ou então simplesmente ajudar aquela população. Pô, passei por lá, vi lá, acho que precisa aquela peça para lá, porque as pessoas precisam ir ao teatro que nunca foram. Isso é muito valoroso. Isso é muito legal, né? Você sabe que o Bem Amado, o do Diogo Vilela, eu faço captação para eles também. Foi muito importante, porque uma peça que aconteceu ali no João Caetano, que tinha um ingresso a R$5. Uma peça que, se você for ver o orçamento para ela ser montada, a gente passou do 1 milhão. Porque é uma peça grande, 15 atores, como não se faz há muito tempo. E cenáriozão, peça grande. E aí, de repente, você tem a possibilidade de colocar um ingresso a R$5, porque é incentivada. Total. E aí, o pipoqueiro entra, pagando R$5, nunca tinha ido ao teatro, sai chorando e falando, e eu paguei, hein? Eu paguei. Isso é muito legal, né? Cara, eu arrepio. Eu arrepio. Porque você muda a realidade das pessoas, né? Porque se você traz cultura para a vida delas, cara, isso engrandece, né? A cultura ensina, né? E olha a oportunidade. Eu tô falando do Bem Amado, veja você, o Bem Amado é um dos nossos maiores patrimônios literários, né? Um dramaturgo incrível e é um cara, pagador de promessas, o Bem Amado, enfim, dentre outros muitos trabalhos. Se você perguntar para um filho mais novo aí, 11, 12 anos, quem é Dias Gomes, não vai saber dizer. E Dias Gomes é o patrimônio nosso. Então, se você não faz uma peça como essa e fala, filho, vem me ver, provavelmente ele não vai conhecer Dias Gomes pelo TikTok. Então, olha o resgate que é você pegar um autor desse e apresentar para uma geração que não veria.
Isso que é não sensacional. saberia. Isso é sensacional. Exatamente. E na tua opinião, assim, na tua opinião não, mas explicando de uma forma mais clara, como que a gente consegue diferenciar o enquadramento entre essas 3 oportunidades de leis? Porque Perfeitamente. a lei do IR, a lei do ICMS, eu acho que tem aí um viés, tem um direcionamento, Sim. mas a do ISS tem uma pegada diferente, né? Total. E vamos começar pela do ISS? Vamos, que é... Ela é conhecida como a sobremesa. Por quê? Gostei desse termo. Porque ela é o docinho, ela é o docinho. Coisa boa. O empresário não coloca dinheiro na frente, entende? Uhum. O que ele faz? O projeto se cadastra agora após carnaval, tem um mês para se cadastrar, e a empresa se cadastra para poder fazer esse aporte no projeto posteriormente, cultural. Né? Eles abrem, né? A empresa só se cadastra em agosto, tá? Então são momentos diferentes. Projetos aprovados, aí empresa se submetendo à aprovação, porque ela tem que estar tudo certinho, ela não pode ter dívidas, enfim, ela tem que estar lá com as certidões todas em dia. Tudo regularizado. Então ela vai passar por esse crivo. É só um crivo, não tem fiscalização. Tem um mito que a fiscalização vem na sua porta. Isso é tudo uma grande balela, é uma desinformação para pegar você. Até porque, Harold, só para tirar esse band-aid logo, que é o seguinte, hoje os dados são tão entrelaçados, você faz uma coisa aqui, aparece no outro programa, tudo Sim, tá tudo linkado. Tá tudo linkado de um jeito tão grande que se você tá fazendo errado, e não chegaram ainda em você, é porque tem muita gente fazendo errado na sua frente, mas vão chegar, entendeu? E eu não digo isso, às vezes o momento não é esse ainda, até porque a gente, por exemplo, se a gente for falar sobre impostos, a gente tem o prazo prescricional, prazo decadencial, então agora tá tudo bem, maravilhoso, mas daqui a 5 anos tu pode receber uma visitinha ou ali uma notificação em casa, né? Então assim, isso é um mito, vamos tirar isso logo da frente, isso não atrai fiscalização, se você tiver que ser fiscalizado, você por outros motivos, você pode ter certeza. Não por conta do ISS. Não por conta de qualquer enquadramento. Sim. Isso não existe. Até porque se você está se submetendo a se enquadrar é porque você anda correto. Entende? Então, perfeito. Aí você vai lá e cadastra a sua empresa. Pós-aprovação, quando você começa a pagar o seu ISS, tem ali uns 30, 60 dias para eles aprovarem o seu enquadramento. E aí você junta esse teu cadastro ao projeto que você quer. Você escolhe. Você escolhe. Tem várias opções ali e você escolhe de acordo com a sua empresa. Inclusive, Hero, você pode escolher mais de um projeto. Legal. Eu tenho aqui um poderio grande financeiro com esse dinheiro e eu quero fazer aporte em 3 projetos diferentes. Tenho 900 mil, quero dar 300 para cada uma. Você pode abençoar cada projeto do jeito que você quiser. Maravilhoso. Enfim. Então você escolhe para que projeto vai, e quando você estiver pagando o seu ISS, você vai pagar a guia normalmente. Como você já fez esse comunicado atrelado já ao projeto, a própria prefeitura vai sair na sua guia de ISS, vai sair o quanto vai para o projeto. Que é 20%, né? Que é 20%, mas tem um teto que faz esses 20% se achatar, então nunca é 20%. Nunca chega a 20%. Vou te dizer que se chegar a 5% é um grande milagre. É mesmo, né? É verdade. Então a empresa vai lá, ela se enquadra, né? Ela faz a inscrição em agosto, que você disse, né? Sim, lá em agosto. Não, lá não, agosto. Certeza. Só agosto. Só agosto. Só agosto. É o mês de agosto que ela tem ali para fazer essa inscrição. Justamente. Então, eu, por exemplo, com as empresas que têm ISS, eu começo a juntar as certidões e juntar tudo que eu preciso para enquadrar essas empresas, eu começo em julho. Porque se uma não saiu, uma certidão, não deu tempo, tem isso. Então, é um conselho que eu dou também, antecipem-se. Entende? Para em agosto nós estarmos, perfeitinhos. E qual o prazo que a prefeitura tem para liberar, para falar, beleza, tá cadastrado, tá inscrito, agora, a partir de agora, você vai conseguir aportar esse projeto? Geralmente 60 dias. 60 dias, então você faz em agosto, então lá para outubro, por aí, você já tá conseguindo aportar um projeto. Você já tá conseguindo aportar um projeto. Legal, bacana. Agora, o que acontece é que geralmente essas empresas, tá outubro, tá chegando ali Natal, então geralmente os projetos escolhem começar no outro ano. E isso, na verdade, tem uma inteligência muito grande, porque você para de competir
com as datas de final de ano que o povo tá juntando. Então, é aquele papo, né? Nada começa antes do carnaval, vai chegando perto de novembro, o ano acabou, né? É isso aí. Então o pessoal já está pensando em viagem, em férias escolares. Então o que eles fazem? Eles geralmente deixam a empresa aprovada para o projeto acontecer no ano subsequente. Maravilha. Entende? Maravilha. E não acho errado não, porque realmente a competição é muito grande com tudo que surge. Sabe? E até com a ideia de, caramba, eu vou juntar com a família, comprar presente de Natal, as pessoas se desabastecem. E aí fica muito difícil também você, às vezes, manter um projeto do qual você deseja rentabilidade. E esse é do ISS. E agora ICMS e do IR? Essas janelas são praticamente um ano inteiro. O ano inteiro. Né? Janeiro, ali, fevereiro não, e depois vai até novembro. Boa. Você podendo fazer um enquadramento de um projeto. E aí, na do ISS, a gente tem a possibilidade de utilizar, teoricamente, 20% do imposto que você paga. Exatamente. Na Rouanet, 4%. Por que eu não falo exatamente o que é? Porque a prefeitura decide um teto a cada ano. Sim. Então, se eu fizer uma fala e isso vai ficar para a posteridade aqui, vai virar uma fala irresponsável, entendeu? Concordo plenamente contigo. Aí eu prefiro não dizer, mas só tem que saber que tem um teto que vai jogar isso para baixo. Sim. Tá? Na Rouanet a gente está falando de 4%. E na do ICMS... 3%. 3%. Beleza. E tem uma coisa interessante, vamos falar um pouquinho de uma coisa que geralmente não se fala, que é a Rouanet no caso da pessoa física, o imposto de renda no caso da pessoa física. 6%, né? 6%, exatamente. E porque existem... Vou chutar um nome aqui, tá? Poderia ser qualquer outro, mas, por exemplo, um Luciano Huck da vida, ele tem um imposto de renda dele, acredito eu aqui tô falando irresponsavelmente, tá? Não, mas é só um falar. Exemplo de um nome de uma pessoa que eu admiro. Mas poderia ser qualquer outra pessoa com essa capacidade. De repente, ele paga um imposto semelhante ao de uma empresa. Não sei, sabe por quê? Porque com certeza ele deve faturar tudo dentro da empresa e distribuir lucro para a pessoa física dele. E aí a distribuição de lucro é isenta. Aí eu já não sei. Porque a grande maioria de pessoas assim, que é renomadas, que a gente vê que tem realmente vários negócios, elas fazem dessa forma. Então esse que é um problema às vezes. Pode ser que... Mas enfim, é caso a você pensar. Pode ser que caso a caso você encontre um ou outro que caiba nessa possibilidade. Mas eu me lembro, que tinha uma juntada de médicos, assim, porque eu chamo de juntada, porque eram uns 20 médicos, que cada um, por isso que eu falei uma juntada, assim, completamente... eu me lembro que isso aconteceu, não me lembro em que ano foi, eu queria ter esse dado bem preciso na cabeça, mas me lembro que assim, 20 médicos e cada um podia um pouquinho e que fez um projeto assim de uns 150 mil. Legal, que maneiro. Eu me lembro quando você junta realmente uma galera que paga um imposto, né? Pois é. E aí isso era um... Rapaz, era um projeto tão legal. Não sei se era o Doutores da Alegria, mas se não for o Doutores da Alegria, era um projeto semelhante. Era um projeto que atuava dentro dos hospitais, então era um projeto muito importante. Agora não vou me lembrar o nome dele. Entendi. Mas enfim, aconteceu. Com pessoas físicas que tiveram essa oportunidade de juntas fazer a diferença. Vamos falar um pouquinho agora sobre a importância, né, desse investimento na cultura. A gente já falou um pouquinho no começo, como introdução, mas eu acho que vale a pena a gente aprofundar um pouco, né? Como que, a partir do momento que você faz um aporte num projeto, você como empresário, você faz um aporte, você muda, né, a realidade das pessoas que estão envolvidas naqueles projetos, o efeito que esse projeto também vai dar em toda uma sociedade, né, naquele campo ali de atuação, e isso muda também dentro da empresa, porque como que a empresa é vista na sociedade aportando um projeto desse? Como que a gente vê hoje em dia a importância de você ver uma empresa que tem essa pegada cultural, social? Isso muda muito, não muda? Total. E hoje as pessoas estão atentas a isso. Isso é muito importante. As pessoas não estão mais... é mesmo? Menor preço aqui. É claro que você tem gente que vai pelo preço, mas quando o preço é igual, quando a competitividade é muito semelhante,
Cara, as pessoas vão observar outros aspectos. Eu concordo. Eu sei porque eu observo e eu vejo as pessoas fazendo o mesmo. O comportamento hoje, se não fosse isso, as empresas não buscavam se diferenciar uma das outras. Uhum. Elas se diferenciam justamente por causa disso. Para quando essa pessoa tiver que fazer essa escolha, ela olhar as diferenças e ela ir para onde mais o coração dela tá mais perto. Que tem mais sinergia ali, né? Total. Que hoje que as pessoas, eu acho que elas estão procurando, assim como um relacionamento entre pessoas, elas querem se relacionar com as marcas também, né? Total. Então ela vai ver uma vitrine e vai ver aquela marca e vai falar, o que aquela marca tá me passando, né? Uhum. Qual é a imagem, qual é o tipo de linguagem que ela tá passando para mim? Quando você tem um projeto, né, junto com essa marca, você se mostra no mercado totalmente diferente. Você mostra o quanto que você é preocupado, né, em ajudar realmente todo um grupo, toda uma sociedade. Então eu vejo muito que cada dia mais as pessoas, os consumidores, eles vão se conectar com as marcas que de fato se preocupam com isso. E você sabe que tem uma oportunidade aí, quando me chama, porque eu trabalho para os projetos, mas eu trabalho também para as empresas. Tem empresas que me chamam para falar assim, olha, a gente tem aqui uma possibilidade muito grande. Léo, você pode trazer bons projetos aqui, porque tem uma diferença também. Isso é importante dizer. Existem projetos que são muito bem escritos e que são aprovados, mas eles não têm exatamente bons executores. Tem isso Entende? Também. E existem projetos que não são tão bem escritos assim, mas que têm executores de excelência. E aí ter vivido desde os 15 anos, lá do outro lado da arte, fez eu trabalhar com pessoas e ver quem executa, quem não sabe direito o que está fazendo. Enfim, a gente começa a ver quem é quem na fila do pão. Com certeza. Você também trabalhou com alguns e sabe disso. Eu sou do lado artístico e cultural também, né? Não falei muito aqui, mas eu também sou. Então eu entendo, com certeza, concordo plenamente contigo. Então, eu dou para essas empresas um itinerário de projetos que eu sei que são feitos por bons executores. E eu tenho essa responsabilidade de levar eles. Então, eu viro um agenciador, no final das contas, de bons projetos para determinadas empresas. Então eu jogo em todos os lados, porque a minha ideia não é, eu vou conectar o projeto à empresa. Não interessa se eu inverter essa ordem, eu vou conectar a empresa ao projeto. Eu quero que o projeto aconteça. Entende? A ordem dos fatores não altera o produto. É isso aí, né? É isso aí. Então, assim, isso é uma oportunidade que tem. E a gente falando sobre o diferencial das marcas, tem uma oportunidade aí que as pessoas às vezes não se dão conta, porque é muito subjetivo o critério. Ele age subliminarmente em você. Palavra difícil, subliminarmente em você. Mas é assim, porque, veja, por exemplo, o Cirque du Soleil ficou 10 anos com a Bradesco, tá? E aí, chega uma hora que você fala assim, vamos lá naquele circo, se te faltar o nome... Qual circo? Aquele do Bradesco, aquele caraca, daquele... Tu vai lembrar da marca, né? Exatamente. Ele teve a oportunidade de levar um projeto com continuidade. Eu sempre incentivo a continuidade de bons projetos. Porque cria-se com o projeto uma sinergia que você não sabe mais quem é projeto, quem é empresa. Isso é incrível, né? Isso é incrível, porque aí você, empresa, se transformou em algo muito maior do que a tua especialidade. Você abriu uma ramificação que você não faria sozinho, porque você não tem esse tempo. Você está tocando a sua empresa. De repente, olha o que virou. Virou uma coisa muito maior. E é claro que a gente está falando de Bradesco, eu também já vou desmistificar isso para você que está aí pensando, mas aí é Bradesco, é Coca-Cola, são empresas grandes. Não é verdade. Não é bem assim. Não é verdade. É bom também arrancar esse band-aid, tirar esse elefante da sala, porque 60 e tantos milhões, é porque varia ano a ano, né? Mas geralmente é entre 40 e 60 e tantos milhões ficam na mesa todo ano, porque empresários que podem ali ter uma destinação de 200 mil não se acham importantes o suficiente. Só que ele, com mais 8, com mais 10, ele faz o mesmo projeto que o Bradesco faz. Entende? E aí, como ele fala, não é para mim, ele sai da oportunidade e o Bradesco surfa sozinho, a Coca-Cola surfa sozinha, enfim,
uma empresa grande surfa sozinha e cria-se uma cultura de incapacidade dos empresários menores, que não são tão menores, mas que não estão no tamanho de uma empresa desse tamanho, dessa magnitude. Então, isso é um desserviço também, que tem que ser combatido. Eu até complemento um pouco que, assim, além deles saírem desse grupo que ele poderia contribuir com muito, eles deixam um dinheiro na mesa também. Total. Porque quando a gente fala de renúncia fiscal, que na verdade as leis de incentivo é isso, exato, é o empresário que, ao invés de pagar para o governo, ele está distribuindo para um projeto cultural. É basicamente isso. Cara, isso uma é sensacional. Parcela pequena. A questão é a seguinte: como a gente está falando de imposto, né? Imposto de renda, imposto de circularização de mercadoria, imposto sobre serviço. Quando a gente diz de imposto, ele é apenas uma espécie do tributo, né? E o imposto por si só, você não sabe para onde vai. O governo arrecada e, da forma como ele acha melhor, ele distribui. Auxílio paletó. Se quiser, auxílio paletó. Da forma como ele quer. Diferente de contribuição, diferente de taxa, que são outros tributos que a gente sabe para onde vai o nosso dinheiro. Agora, imposto não. Então, olha que legal. Você pega 4%, que não é muita coisa, 4%, e você direciona para onde você quer. Se você não faz assim, o governo que vai decidir para você para onde vai esses 4%. Exatamente. Mas você tem a possibilidade de usar 4%. Isso é muito legal. Cara, isso é sensacional. Né? Veja você, quando é que o governo te dá uma oportunidade de escolher alguma coisa neste país? Me diga você que está assistindo a gente. Quando é que ele falou assim, ei, tá bom, você paga isso aí, mais um X aqui, eu vou deixar você escolher em que projeto você quer botar. E você fala, não, faz o que você quiser do meu dinheiro. Olha que coisa não boa. Faz sentido, faz o que você quiser do meu dinheiro. Não, calma aí, cara, se eu posso escolher, ele não me dá a oportunidade nunca de escolher nada. É a única chance que eu tenho. Pô, eu escolho tudo dentro da minha empresa, eu escolho tudo dentro da minha casa, aquele sofá vai ficar assim, vai ficar assado. Você tem a oportunidade de escolher isso aqui e aí você escolhe não escolher. Isso não faz nem sentido. Isso vai ajudar muito a sua empresa também, né? Então, isso não faz sentido com a personalidade de quem é empreendedor, de quem... E é publicidade de graça, né? Porque cada projeto desse está colocando a sua marca em evidência. E aí, isso é um trabalho que eu faço como captador, tá? Quando eu faço a união do projeto ao empresário, do empresário ao projeto, eu discuto os interesses dentro da lei. Isso é fundamental, porque não é qualquer interesse que pode ser colocado à mesa. Lógico. Então eu vou dizer ali, ó, isso aqui é permitido em lei, isso aqui não é, mas eu discuto os interesses de cada um para que eles exponham a marca da melhor forma, para que eles falem do melhor jeito, para que o tom seja um tom que tenha a ver com o que a empresa prega no seu pilar. Enfim, eu discuto entre eles uma possibilidade de ajuste para que seja bom para todo mundo. Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser bom para o empresário também, né? Claro. Tudo bem que ali o valor que ele tá aplicando não é um valor dele, seria uma renúncia fiscal, é um valor do governo. Mas tem que ser bom para ele também, porque ele poderia escolher 100 outros projetos. Exatamente. Ele está escolhendo aquele. E por que ele está escolhendo aquele? Essa é legal a gente entrar nesse assunto agora. Por que ele vai escolher aquele, Léo? Cara, sinergia é a palavra do momento. Né? Sinergia é a palavra do momento. Sabe? A gente não está aqui à toa. A gente tem uma sinergia. E assim é um projeto e uma empresa. Elas têm que ter uma sinergia. Então, quando você tiver, para você produtor de cultura, quando você estiver fazendo o seu projeto, seja ele qual for, pensa nisso. Quem que eu vou abordar? Com quem que eu vou falar? E às vezes, você tem mais de uma abordagem, porque eu vou procurar o fulano, porque eu vou procurar o cicrano, porque eu vou procurar a empresa tal, porque seja quem for, vá com um plano estabelecido que gere uma sinergia entre o teu projeto e entre aquela empresa. Porque é fundamental que vocês deem match. Vamos falar a linguagem de hoje, né? É isso mesmo, tem que dar match. Tem que dar match. Aquele evento que a gente fez no final do ano, acho que você deu um exemplo sobre... Havaianas, eu acho. A gente fez um evento no final do ano e o Léo deu uma palestra lá sobre esse assunto também, lei de incentivo à cultura. E ele comentou, né, que o
O cara que tá vendendo a Havaiana, ele vai pensar em vender a Havaiana. Ele dorme pensando como vender a Havaiana, ele acorda pensando em como ele vende mais Havaianas. É isso. A vida dele é vender aquele chinelo, aqueles produtos que advêm daquele chinelo. Então, às vezes, a mochilinha, a bolsinha, enfim. Mas ele acorda pensando em como vou vender mais isso. E como você consegue chegar nesse cara, apresentar o projeto e conquistar ele, né, Léo? Aí que tá a pegada. Se o teu projeto não tiver um chinelo, provavelmente vocês nem têm um diálogo. Não vai ter sinergia. Exatamente. Então, acho que isso é a razão de alguns projetos culturais serem maravilhosos, mas não conseguirem ser realizados, né? Serem realizados, porque eles não conseguem ter sinergia com essas empresas que vão aportar, né? Ao mesmo tempo que tem uma desinformação para o empresário, existe uma desinformação artística também, que é, se eu adequar o meu projeto a qualquer coisa, você está se vendendo, a sua arte não é tão real. Tô vendendo minha alma. Isso não é uma verdade. Sim. Isso é uma balela. Isso é cafona. É cafona, é um discurso antigo, sabe? Isso não existe, porque no momento em que você sabe que existe uma parceria entre uma empresa, entre o governo também. O governo vai figurar com a marca dele lá. Ele também quer que o melhor aconteça. E entre o teu projeto, todo mundo ali tem que se realizar um pouco. Entende? Óbvio, tem que ser bom para todo mundo. Para todo mundo. De alguma forma tem que ser bom para todo mundo. Né? Quer dizer, de alguma forma. Nas formas da lei, tem que ser bom para todo mundo. Então, se ninguém descumprir nada, a gente pode realizar tudo, sabe? E a ideia é realizar tudo que pode ser potencializado. Vou te dar um exemplo aqui bobo, tá? Num teatro, geralmente eu falaria o nome da marca, né? Muito obrigado, a Havaiana e tudo mais e tal. Hoje, você tem a possibilidade de fazer um vídeo, que antigamente não se passava vídeo em teatro. Hoje você tem telões que você pode descer, ou que às vezes já estão expostos lá, em que você pode fazer um vídeo expondo esse teu produto, aquele comercial que você passa para todo mundo. Ali você tem atenção focada de 3.000 pessoas, 4.000 pessoas, num final de semana, 9.000 pessoas num teatro de 3.000 lugares, por exemplo, 9.000 pessoas focadas, que não estão prestando atenção em nada além do que está sendo passado ali. Então não são pessoas que estão cozinhando e tá tocando seu comercial lá atrás. Não são pessoas que falaram, não, eu vou ao banheiro aqui no comercial, e ela tá ouvindo Havaianas. É muito legal, mas são pessoas que estão olhando para aquilo. Não tem paradas e focadas naquilo. Isso é uma oportunidade. E você está atrelando, logo após aquele vídeo, uma peça artística que vai gerar um bando de emoção. Então você está marcando num momento emocional. Isso aí não tem preço. É uma bazuca dentro dessa pessoa. Sim. Da sua marca. É uma bazuca. E não precisa ser o seu comercial. Você já pensou que, por exemplo, vou colocar essa peça do Diogo Vilela novamente, só porque a gente falou dela e aí as pessoas talvez já tenham alguma visão aqui. Por exemplo, você pode começar com um vídeo do Diogo Vilela, pode fazer um vídeo especial para aquele momento, do Diogo Vilela no camarim, falando assim, eu quero botar minha bota no último segundo, tá? Deixa minha Havaianas aqui. Ótimo. Você fazer uns bastidores com um bando de coisas, você já fez um bando de coisas. Uma coisa sutil, mas... E isso tudo... E já é um boom. Pode ser negociado, pode ser falado, nada disso é vedado em lei. Sim. E eu negocio esse tipo de coisa, inclusive tenho 1 milhão de ideias para cada marca. Então, pensem aí vocês, o que vocês podem fazer de especial para a marca. Aí você fala, mas eu vou fazer tudo para eles? Vai, porque eles vão fazer tudo para você também. Mas tem como ajustar, né? Tipo, não é assim aquela coisa quadrada, né? É importante você conseguir ser maleável nesse sentido, para que você consiga viabilizar o projeto, né? E o que é tudo? Por isso que eu tô falando, eles vão fazer tudo por você também. A troca é sempre justa. Se eu te oferecer o bem, você me devolve o bem. É isso aí. Entende? Então, se eu ofereço o melhor para você, você devolve o seu melhor para mim. É normal isso. É um retorno, né? Agora, Léo, como esses proponentes
conseguem se conectar. A gente falou um pouquinho aqui sobre essa questão da sinergia, eles tentarem modular mais seu projeto, mas na prática, assim, é importante ter realmente uma pessoa como você, Sim, né? sim. Um captador que tenha essa consciência já e vai conseguir fazer esse link entre projetos e empresários, porque você conhece empresários e você também conhece projetos. Então, essa figura é muito importante, né, Léo? Como é que funciona isso? Porque eu vejo que as pessoas tentam assim por si só e, obviamente, não conseguem. E eu vou te falar que não conseguem por falta de conhecimento e instrução. Porque geralmente seu patrocinador está bem perto de você. Eu noto isso. Eu percebo isso. Né? Amigos que têm uma Colegas, empresa, que tem um negócio, só que ele não sente firmeza em te dar esse dinheiro. E aí, qual é o meu conselho? O meu conselho é monte uma equipe, vá conversar sobre dinheiro sem amadorismo. Vá conversar profissionalmente sobre dinheiro. Então, se você vai para uma mesa conversar sobre dinheiro e você não entende sobre dinheiro, você chama quem entende para estar com você. E aí é nesse ponto que o captador entra. O captador entra, ele tem contatos, ele vai mostrar. Mas vamos supor, vou dar um exemplo aqui. A Michelin talvez não tenha sinergia com o projeto da pessoa que está ali. E eu tenho um contato com a Michelin. Aí você chega e fala assim, Léo, mostra lá para a Michelin. Mostro, mas não vai rolar. Se não for dos astros passarem na hora em um cometa, bater na Terra e o cara bater com a cabeça, tiver uma concussão mental e falar, eu quero, não vai acontecer. Então, assim, cara, sabe, geralmente quem tem sinergia com você já tá meio perto de você e você não sabe. Ou você não parou para olhar com esse olho. Ou você simplesmente não sabe o que dizer para essa pessoa. E aí você se muda, você fala, Heron, vamos lá, Heron é um advogado tributarista. O Heron vai falar, Léo, você capta, você vai entender cada processo disso. Vamos lá, tal. E de repente essa pessoa está comigo, está com você, quem sabe ela chama um contador da confiança dela. Enfim, monte equipe para profissionalizar o que você foi fazer. Não vá com o amor que você tem ao seu projeto. Isso não vai funcionar. Não vai funcionar, não funciona. E já direcionando para esse o amor que você tem ao seu projeto só serve para você. Exatamente. E já direcionando um pouquinho sobre isso, vamos falar um pouco sobre quais dicas que a gente pode dar para esses proponentes, para essas pessoas que têm o amor ao projeto, mas ainda não conseguiram estruturar eles a ponto de ser um projeto que consiga vender, né, para as empresas. Qual os primeiros passos, Léo, que você pode dar essa dica assim para eles? Acho que o primeiro passo para esse proponente é ame menos o seu projeto. Ame menos, de verdade. Ame pra caramba e monte uma persona sua que ama menos. Aí você pega essa pessoa sua que ama menos, se distancia do projeto e vê o que está faltando. Entende? Boa. Ou se você não estiver disposto a fazer isso, chama alguém que não ama o teu projeto. E me diz o porquê que você não ama. Geralmente essa pessoa tem a resposta que você está procurando. Interessante, é um olhar mais frio, né? Do seu projeto para ver assim quais são de repente os gargalos, o que ele está precisando ali para se conectar com outras empresas, é isso, né? Exato. Entendi. E eu vou te falar, é um processo sofrido. Eu sei porque eu amo os meus projetos. E eu faço esse exercício e ele é doloroso. Você é artista, que está me ouvindo falar, que está achando que eu sou frio, insensível. Eu sofro demais com isso que eu estou dizendo. Mas eu tô te dando o que eu acho que é certo para você. Que você acha que as pessoas ficam muito cegas, né? Porque amam muito seu projeto e aí acabam não vendo alguns detalhezinhos que são importantes para conseguir tornar eles reais. Né? Exatamente. Às vezes uma coisa que você tinha que mudar, às vezes você falou ali, você abriu um precedente para muita polêmica, para uma coisa assim. E aí é claro que as empresas não vão querer suas marcas atreladas àquela polêmica, aquele assunto. E tudo bem você fazer, mas aí você fala assim, cara, tudo bem, este projeto do qual eu estou fazendo, existem esses pontos sensíveis dos quais eu vou peitar de fazer sozinho, sem nenhuma empresa por trás de mim. Aí é uma opção sua, né? É uma opção sua. Lógico, aí você mete a cara e vai. Mas quando você fala que você quer uma empresa com você, você tem que entender que nem
toda a opinião amorosa que você tem sobre o que você quer dizer vai gerar um resultado positivo. Provavelmente as empresas não estarão com você, né? Aí pensa no lado do empresário. É isso que a gente ia abordar agora. Do lado do empresário, como é que ele vai, como é que ele começa aí também? Porque o empresário pode ter intenção, mas ele tem receio, ele tem medo, né? Porque ele já começa aí, com medo. Porque ele acha que vai sair do bolso dele. Não vai. Uma coisa que a gente tem que entender é que o empreender no Brasil, a gente fala do pessoal da CLT, jornada 6x1, fala aquela coisa toda, tá tudo certo. Todo mundo tem suas dores, mas empreender é muito dolorido no país. É difícil pra caramba. A gente paga imposto pra tudo. É impressionante como é difícil você levantar uma empresa. Geralmente, nesse processo, em algum momento, você é obrigado a deixar de pagar os impostos para depois fazer um parcelamento lá na frente, porque em algum momento as dores do crescimento te pegou e você pareceu que ia cair, você fecha, você abre, você retoma. Cara, ser empresa é um caos tributário. A reforma tributária não está aí à toa. É realmente um caos tributário. A gente chama de manicômio tributário. Que são cerca de 104 normas diárias emitidas tributário no Brasil. É uma loucura. É uma loucura. Não tem como acompanhar, realmente. Não tem como acompanhar. E assim, e cada erro gera multa, gera... Cara, não é uma tarefa fácil. Nesse meio do caminho, tudo acontece. Então, assim, quem começou a empreender e pegou uma empresa e levou ela adiante, sofreu bastante nesse processo. E hoje você vê essa pessoa talvez andando num carro importado, tendo um pouco mais de conforto num lugar, e você acha que foi fácil. Não foi fácil. Então, a primeira coisa que eu vou te dizer é você estar sentando na mesa com uma pessoa que sofreu bastante. Ninguém Normalmente é isso. Normalmente é isso. Normalmente. Sim. Se ela ainda não está sofrendo. Eu sentei na mesa de grandes empresários que falaram, cara, mas eu também essa certidão aqui eu não tenho, porque eu tô devendo isso aqui, eu tô esperando um parcelamento. E o cara era grande pra caramba. Ué, eu acho que ele tá com a vida resolvida e ele não tá, porque todo dia vem uma nova aventura e vem uma coisa que pega ele de revés. Enfim, cara, nós estamos sentados na mesa com um empresário que sofreu pra caramba, e você chega lá cheio de vivacidade, falando, pô, tem um projeto aqui incrível e tudo mais. Ele olha esse ambiente de insegurança e ele fala, cara, não vou nessa. Ele já não vou nessa. Tantos problemas, né, Léo? Tanta coisa, ele vai se meter ainda mais numa nessa, né? Não vai. E aí você tem o contador, que é a figura do contador. O que é o contador? O contador é um médico da empresa. O contador, isso que eu tô falando aqui, cara, é ouro. Porque esse cara, ele fica escondidinho ali, você não sabe a importância que ele tem. Você que é artista, não sabe a importância que ele tem. Ele é o cara que garante a saúde. Ele é um médico da empresa. A saúde da empresa está na mão do contador. E ele é cheio de obrigações. Se você fala para ele que vem um projeto artístico aí, que ele vai precisar de certidão assim, isso, aquilo, enquadramento tal, aquilo, outro, ele olha para aquilo e fala assim, meu Deus, mais obrigações? Não quero isso. Melhor não, hein? Isso pode dar problema, hein? Entende? Por isso que a ideia que eu falei lá no início, eu volto a repetir aqui. Se você deseja sucesso nisso, profissionalize seu time e vá com um time profissional conversar com esse empresário. Por sua vez, empresário que se sente seguro é empresário que investe em arte. Investe em qualquer coisa, para falar a verdade. Por quê? Porque dentro do empresário tem um bichinho empreendedor que ele quer novidade, ele quer fazer coisa boa, ele quer romper padrões, ele quer ter diferenciais. Ele tem tudo isso dentro dele. Você, da arte, que acha que o empresário é careta, o empresário é cheio de vontade de inovar. Só o fato dele estar empreendendo, né, Léo? Já é loucura. Já é uma loucura. Nesse país é difícil pra caramba. Então, realmente, ele passou por muitas coisas. E pra você conseguir conquistar aquele cara, né, aquela pessoa, a investir no seu projeto, de uma forma, obviamente, que não tá saindo do bolso dele, é uma renúncia fiscal, voltando a repetir, porque isso é importante, é um desafio também, né? Então, é importante você ter
profissionalismo nessa parte. É claro. Ter um captador, ter realmente uma empresa atrás de você que vai te trazer esse amparo legal, esse amparo contábil também, porque senão você não consegue ir adiante. O cara realmente vai ter medo. E a figura do profissional, ela protege o empresário, mas ela protege também o proponente da cultura. Os dois. Porque o que acontece? Você como artista, pensa, Heron, que assim, talvez eu não seja o nome mais conhecido do mundo, mas pensa num Leandro Hassum, tá? Vamos trazer um Leandro Hassum para essa conversa. Ele vai conversar com o empresário vai falar com ele, e eles vão dar match ali naquele projeto, e tudo vai acontecer, e o empresário fica com a sensação de que o Leandro Hassum tá devendo uma para ele. Não existe isso, né? Entendeu? E aí ele começa a achar que é amigo, e tudo mais. E ele pode se tornar isso tudo. Só que ele... Se o Leandro tá de frente, ele não tem escudo. Se existe toda uma equipe profissional, todo mundo tem blindagem, todo mundo tá seguro. Se protege, né? Todo mundo se protege. E aí as amizades vão nascer porque elas vão nascer naturalmente, mas ninguém tá em dívida com ninguém, porque você tem um corpo profissional profissionalizando aquele assunto, entende? Os assuntos profissionais são os assuntos que o artista geralmente descuida. Você quer ver uma coisa? Você fecha em contrato com a emissora para novela. Você leu o contrato? Eu não conheço ator que lê. Eu não conheço ator que leu o contrato. Não lê, Léo. Então, identifica o que eu estou falando aqui. O artista negligencia o profissionalismo burocrático. E se ele soubesse o quanto é importante, ele não faria isso. E é por isso que a gente tá nessa, né, Léo? Te falei, né? Um dos meus propósitos aí é unir realmente esse lado artístico, que é um lado realmente que as pessoas ainda estão engatinhando nesse profissionalismo a nível legal e a nível contábil, e unir, né, esse meu outro lado corporativo, que é o lado da contabilidade. Então, ajudar todo esse segmento artístico e cultural a ter mais profissionalismo, porque com mais profissionalismo eles vão conseguir atingir um outro patamar. Total. Que é conquistar empresas para conseguir fazer o aporte dos seus projetos culturais. É basicamente isso. É difícil, por um lado. Por outro lado, é muita negligência nossa. Assim, pessoas como nós, assim, e eu não tô falando isso vaidosamente, não. Eu tô falando isso só porque é verdade. Pessoas como nós, assim, que se interessaram pelo lado burocrático, entenderam onde é que tá o dinheiro, a rota do dinheiro. Um dia eu peguei todos os meus projetos e falei assim, por que eles não estão acontecendo? Eu preciso achar a rota do dinheiro. E quando eu fui procurar a rota do dinheiro, passava por esse lugar onde a gente está. Então eu falei assim, cara, eu não posso me refutar a isso. Eu não posso olhar os meus projetos e achar que está tudo bem que todos eles não aconteçam. Entende? Eu preciso profissionalizar isso. E aí, que eu vou para esse Conselho Regional de Contabilidade, a minha família toda de contabilidade, eu tenho uma entrada ali, pequena, mas proponho algo forte, que faz e aí o conselho me abraça. Exatamente. Entende? Isso que você fez assim foi sensacional, porque tem até uma teoria que diz quem encontra o meu cliente antes de mim, que no caso os proponentes dos projetos estão tentando encontrar empresas que vão aportar o projeto deles. Mas quem encontra essas empresas que vão aportar antes deles é o contador. Exatamente. Que é o braço direito do empresário. Total, braço direito. Então você está certíssimo nessa criação da comissão, que com certeza com isso vai conscientizar os contadores a conscientizar esses empresários a aportarem esses projetos. E aportando o projeto, todo mundo ganha. A sociedade ganha, a empresa ganha, que vai ganhar divulgação da sua empresa, vai ganhar a marca vai ter mais projetos culturais, projetos sociais. O artista também ganha, a população que vai receber esse projeto também vai... Todo mundo ganha. É fundamental, todo mundo ganha. É um ganha-ganha. E o fluxo flui de uma forma muito boa. Só para fechar esse assunto, é importante dizer que isso não é um tom de esporrinho, nem nada assim, sabe? Porque parece também a pessoa ficar lá do outro lado culpada, falando assim, pô, eu não fiz isso e tal. Não, de maneira nenhuma. De forma nenhuma. O que eu ia te dizer é que talvez você não tenha esse tempo.
Talvez você não tenha essa vocação. Uma coisa não tem nada com a outra. Isso não é vai lá, se mexe. Às vezes não é para todo mundo esse lugar. Mas aí você procure se juntar com pessoas que vão profissionalizar esse ambiente que você não entrou. Porque isso é importante você saber. Esse ambiente precisa ser profissional. Às vezes você tem o contato com a marca, tem isso tudo, mas se você for para uma mesa, a marca sempre vai se defender. A marca sempre vai falar, cara, esse ambiente está inseguro. E aí ela vai desistir. Profissionalize seu ambiente. Procure o Heron, procure a Sejuc, procure profissionalizar. Isso é fundamental. Então essa é a palavra do dia, viu? Profissionalizar. Léo, meu amigo, a gente tá chegando ao fim aqui do nosso podcast. Que pena. Pois é, passa muito rápido. Vê que, assim, é um assunto extenso que a gente poderia ficar horas batendo papo aqui, porque tem assunto pra isso, né, Não, Léo? tem muito assunto. A gente nem entrou nas leis, a gente falou um pouquinho, muito brevemente, da lei do ISS, lei do ICMS, lei Rouanet, que é a lei do IR. Falamos um pouquinho também sobre qual é o impacto disso em toda a nossa sociedade, né? O aporte na cultura. A gente falou um pouquinho também sobre boas práticas, de como que você consegue fazer o approach com empresários. Mas, assim, são coisas muito... Falar de uma forma muito breve, né, Léo? Se a gente fosse aprofundar nisso, porra, a gente vai ficar aqui horas falando. A noite inteira. Fazendo. Mas como o nosso tempo é curto, queria te agradecer, Léo, pela sua presença aqui, meu amigo. Foi um prazer a gente estar aqui. Espero que a camisa é grande, né? Pra não estragar o microfone. Tem só uma pergunta aqui, só pra gente finalizar aqui o nosso podcast, que é a seguinte. Se eu aprovar um projeto na lei do ICMS, quando eu consigo recurso para execução? Isso vai depender, né? Não, então, quando você... É porque é o seguinte, talvez... Essa é uma pergunta que eu acho que ficou muito ampla, então acho que eu vou explicar de um modo geral. Existe o edital público, né? O governo tem uma verba para cultura, que aí você se inscreve nos editais, e aí Firjan, enfim... Tem vários, que você se inscreve, Aldir Blanc, Sim. Paulo Gustavo, então. E aí você pode conseguir lá o dinheiro. Quando você você enquadra o seu projeto na lei de incentivo do ICMS, você está apto a captar esse dinheiro. O governo não vai te dar dinheiro. Quando é que eu recebo? Você não recebe nunca, se depender do governo. Se você conseguir uma empresa que esteja interessada em aportar aquele projeto e direcionar parte do ICMS que ela paga para o seu projeto. Exatamente. Se você conseguir uma empresa que pague, vamos supor, 10 milhões de ICMS, ela tem 3%, então ela vai ter 300 mil para colocar no teu projeto. Simples assim. É isso. Você tem que conseguir essa empresa. É a forma que você tem de fazer isso. O governo não vai de jeito nenhum falar assim, eu vim te dar isso. O governo não dá nada para ninguém. Então o prazo é basicamente esse. Vai depender muito da abordagem, de quanto que você conseguir ter uma empresa para conseguir aportar o seu projeto. E esporte também, né? A gente consegue trabalhar o esporte dentro da lei estadual, a lei do ICMS também. Sim. Né? Assim como a Rouanet e a do ISS também. ISS também. Vou só falar isso aqui rapidinho, porque eu acho que isso é importante e a gente acabou deixando passar. Que é o seguinte, vamos lá. Empresas de lucro presumido podem fazer ISS e ICMS. Empresas de lucro real, rapidinho, empresas ICMS, ISS, lucro presumido, lucro real, tá? No caso do IR, só empresas de lucro real. Ah, mas tem um faturamento incrível, ela é do Simples. Não interessa, não pode, tá? Então, é do lucro presumido para cima, quando a gente tá falando de ISS, tá falando de ICMS, então é lucro presumido e lucro real, e no caso da Rouanet, só lucro real. Faz sentido isso. Total. Porque do lucro presumido, o IR e a contribuição, eles são presumidos, né? Por conta da base de cálculo, o próprio nome já diz. Então, a partir do momento que você presume o lucro, você coloca lá 30% de presunção, você reduz muito, né, o IR. Então, fica um valor muito baixo para conseguir aportar um projeto desse, né? Exato. Então, não vale realmente a pena. Mas é isso, meu amigo. Obrigado por todo esse esclarecimento. Você realmente, mais uma vez, deu uma aula aqui pra gente. Às vezes eu fico pensando assim, cara...
cara, tem que falar isso de forma tão ampla que às vezes a gente fica assim, cara, mas tem muito detalhe. Então eu fico aqui pensando, cara, como é que eu vou falar isso? Porque assim, cada empresa, quando você vai entrar, isso é importante, porque às vezes, mas ele disse, e aí é importante eu deixar isso claro. Cada empresa precisa ser estudada. E é por isso que profissionalizar é fundamental. Porque existem vários benefícios fiscais que algumas empresas têm que te impede que, se você entrar na Lei Rouanet ou na lei do ICMS, por exemplo, te tira esse benefício fiscal, que é importante que a empresa está inscrita. Então, às vezes você tem uma empresa que você acha que é muito grande, mas os itens têm substituição tributária. Tem benefícios fiscais, pode ter de tudo, né? Então tem que analisar a empresa como um todo e ver se vale a pena ou não. Até abordar ela para ver se vale a pena ou não, porque às vezes você queima um cartucho de bobeira, né? Exatamente. Agora, é sempre importante ver o seguinte, às vezes quando a empresa não tem nada para te dar, o empresário sempre conhece um empresário, que conhece outro empresário, que conhece outro empresário. Então, não acho que nenhuma conversa é em vão. Uhum. Mas eu digo o seguinte, vá numa empresa sem nenhuma expectativa, mesmo que ela seja grande. Porque você pode ir achando, cara, hoje é meu dia, eu vou conversar com o presidente da grande corporação tal, e você sai de lá triste. Então, assim, como você entra em outros ambientes e descobre coisas incríveis e sai extremamente feliz. O que eu digo é o seguinte, é uma tentativa de acerto-erro, e você que está em casa, que está vendo isso, ou que vai ver isso a qualquer momento, isso não é uma palavra de desestímulo, isso é uma palavra profissionalize-se, para que você não se decepcione, para que você entenda em que terreno você está pisando. Isso eu acho que é a palavra realmente do dia. Vamos nos profissionalizar, viu, pessoal? Porque com profissionalismo a gente consegue chegar onde a gente quer. É isso. Meu amigo, obrigado, viu? Foi ótimo o nosso bate-papo aqui. Pessoal que está assistindo a gente, depois a gente vai subir todo esse conteúdo para as nossas redes sociais, YouTube, Instagram. A gente faz questão de divulgar essas informações para que isso chegue cada vez mais em pessoas que precisam ser conscientizadas dessas ferramentas que a gente tem hoje em dia e não são utilizadas pela grande maioria. Então, obrigado você que está aí com a gente nos assistindo. Foi um prazer. Obrigado mais uma vez, Léo. E até a próxima. Até mais. Até mais.